Eu queria antes, meu querido presidente, cumprimentar também ao nosso deputado Zanetti e dizer que o momento que ele ocupa, que vem a esta casa na busca de tentar desarquivar um projeto, me parece que vai ao encontro da crise federativa. Eu queria me somar ao nobre deputado e ao meu querido senador Paim, porque eu considero a crise da nossa federação um dos graves problemas que nós temos, que está a desafiar esta casa, o Senado Federal, que, como dizem os senadores, é a casa da federação. E que também, paralelamente à crise federativa, eu reputo uma das maiores crises que nós estamos vivendo, a crise do Estado brasileiro. Talvez seja de uma dimensão maior do que a crise federativa e a crise política, econômica, social e moral que nós vivemos hoje. Então, eu queria só me somar à sua preocupação. Eu creio que de todos nós, deputados federais, senadores, temos que ter essa preocupação com o destino da nossa federação. De outra parte, também, eu queria, antes de fazer os meus registros, eu fiquei assim um pouco, inclusive, compreendendo e validando também a preocupação do nosso senador Paim, quando ele diz que o desencanto está nas ruas do Brasil. Há realmente uma desesperança, uma expectativa ou perspectiva negativa do povo brasileiro, um desânimo face à crise que nós vivemos hoje. Mas creio que nós somos competentes, o Brasil tem uma dimensão continental, um país rico, de um povo trabalhador, inteligente, que saberá sair dessa crise em que nós nos encontramos. E sair da crise, sair dela à luz dos princípios democráticos, da nossa Constituição, do sentido de compreensão, diálogo e entendimento da própria sociedade, da sociedade com o Estado e sociedade com a política, os políticos e os poderes da República. Realmente, meu querido senador Paim, quando fala que o desencanto toma conta das ruas do Brasil, eu retroajo um pouco e volto a 2013, junho de 2013. Creio que foi uma das manifestações espontâneas, uma das demonstrações, quer dizer, de inquietação, de perplexidade que se agravou de lá para cá. No meu entendimento, creio que nem o governo, permitam-me, nem o Estado, o governo como transitório, o governo como passageiro. Hoje é a presidente Dilma, ontem foi o presidente Lula, antes de ontem foi o presidente Fernando Henrique, e aí a gente retroage no tempo. Amanhã não sabemos quem será. Mas a realidade é que, no meu entendimento, repito, nós não interpretamos o sentido daquela manifestação espontânea, sem bandeiras, sem partidos. Enfim, uma coisa inusitada, e que naquele momento, quando o nosso Paim diz o desencanto tomou as ruas do Brasil, chegava ao Brasil o autor de uma obra também muito pertinente àquele momento, o Manuel Castells, que escreveu, naquele mesmo período, há um pouco mais de 2 anos, na Espanha, Redes de Indignação. Mas ele acrescentou, e esperanças. Redes de indignação e esperança. Tanto que lá eles criaram o Podemos, né? Tanto que foi criado o Podemos, né? Que avançou muito em relação à situação que eles...
Exatamente. E eu acrescentaria, só para concluir o comentário que eu queria fazer sobre as palavras de Vossa Excelência, é que o desencanto toma conta das ruas do Brasil, que também tome conta de nossas ruas e nossas praças, logadouros públicos, a esperança no Brasil. Eu creio que nós temos todas as condições materiais, espirituais, tecnológicas, de inteligência, de cultura, para superarmos essa grande crise que atravessamos à luz da Constituição, sem quebra dos princípios da ordem constitucional, sobretudo. Mas eu queria, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, fazer um registro com tristeza, que o Piauí, o estado do Piauí, especificamente a região de São Raimundo Nonato, perdeu um grande padre, um grande sacerdote, um grande evangelizador, um homem que traduz a bravura do Nordeste, sobretudo do Nordeste semiárido, Nordeste da Caatinga, que é o padre Lira Parente, Manuel Lira Parente. Morreu no sábado aos 96 anos, dos quais 70 anos de padre da Igreja Católica. E esse padre foi um lutador para enfrentar o problema da seca, da agrura, da falta de água, das condições adversas do Nordeste, enfim, de uma região que tem um potencial muito grande, mas que sempre foi vítima de injustiça no que se refere a transferências de recursos para aquela região. O padre Lira, como eu disse, ele morreu aos 96 anos, com 70 anos de padre, de ordenação de vida sacerdotal. Também foi prefeito da cidade de São Raimundo Nonato, para onde ele migrou logo após a sua ordenação, e lá foi prefeito dessa cidade de São Raimundo Nonato. O padre Lira fez uma administração exemplar no que se refere à época, sobretudo, à educação no município de São Raimundo Nonato. Mas ele, logo após seus 26, 27 anos, ele migrou para um povoado, uma região que tinha, à época, 20 e poucas casinhas, era uma comunidade rural, e no princípio tinha o nome de Curral Novo, e fez uma grande revolução. Hoje, essa comunidade da época transformou na cidade de Dom Inocêncio, pela inteligência, pela sabedoria, por acreditar na fortaleza, na potencialidade, na bravura do homem nordestino, chegou a fundar uma grande fundação, a Fundação Ruralista, e, posteriormente, essa comunidade rural transformou-se no hoje município do Inocêncio, com uma população superior a 10 mil habitantes. Senador Romano Ferreira, quando você toma um copo de água envelhecido, eu quero só cumprimentar essa moçada que está aqui, alunos do ensino fundamental do Colégio Dom Pedro II de Brasília, DF. Está feito o registro e o carinho, e dizendo que vocês estão assistindo um grande senador, senador Romano Ferreira, do PTB do Piauí, e aqui no plenário está o ex-deputado federal constituinte, Zanetti, do Rio Grande do Sul. Sejam bem-vindos. Aqui é a casa dos adultos, dos jovens e também das crianças e adolescentes como vocês. Essa aqui é a casa do povo, consequentemente, é a casa de todos vocês. Sejam bem-vindos ao Senado Federal e ao Congresso Nacional. Então, senhor presidente, como eu dizia anteriormente, o padre Lira, uma das obras mais importantes que ele realizou durante 3 mandatos de prefeito de Dom Inocêncio foi erradicar o analfabetismo. Este padre que sempre acreditou na educação como
o fundamento, o alicerce maior para a transformação social na busca de um desenvolvimento. E mesmo as condições adversas daquela região, daquela área, quando chegou não tinha água, não existia nada, ou seja, o governo, o Estado, o município ainda não se fazia presente ali. E ele transformou e criou um grande município que ainda tem problemas, como todos os municípios do Brasil têm problema. As ações sociais dele, voltadas também para o trabalho, ele fez uma revolução cultural, chegou à Inglaterra, à Austrália, à Europa, através dos bordados, dos crochês, que eram feitos em exposição na Europa, inclusive gerando receita para um Estado, aliás, uma região que vivia de uma agricultura de sobrevivência. Então, o padre Lira, que eu tenho a honra de fazer o registro do seu falecimento, mas da obra que ele deixou, tudo aquilo teve uma repercussão não só junto às universidades do Nordeste, principalmente aquelas que buscavam buscar alternativas para o semiárido. Ele foi o primeiro, aos 70 anos atrás, a introduzir as cisternas no âmbito das cidades, das comunidades, dos povoados e das cidades lá do semiárido do Piauí e do Nordeste. Então, faço esse registro, lamentando profundamente, mas ressaltando a obra do padre Lira. E eu tenho aqui também um livro, só para registrar, sobre a vida do padre Lira, monumental O Homem de Deus, de autoria do Marcos Damasceno, um jovem também da região, da área onde o padre Lira atuou profundamente. Aí gostaria, mas questão de tempo, vou deixar de ler uma apresentação desta obra feita pelo padre José Herculano Negreiros, que também foi prefeito da cidade de São Raimundo Nonato. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu queria mais uma vez me reportar sobre a questão da seca, da falta de água no nosso semiárido, especialmente dessa região onde morou o padre Lira, foi prefeito de São Raimundo Nonato, fazer um registro sobre as dificuldades, profunda crise que passa aquela região. Começando, por exemplo, dizendo que o sistema de captação de água na região semiárida piauiense está em colapso. As barragens, que são os principais pontos de captação de água para abastecimento de água naquela região e para manter a operação carro-pipa, estão com a capacidade abaixo de 25%, de acordo com a Secretaria Estadual de Defesa Civil. Também diz que a qualidade está totalmente comprometida para o abastecimento humano. O governo do Estado tem se mobilizado e busca minimizar o problema com poços e adutoras de engate rápido. Em recente visita à região São Raimundo Nonato, constatamos a situação crítica daquela região. A região hoje, abastecida pela adutora do Garrincho, da barragem, captando água da barragem Petrônio Portela, cujo rio que abastece essa barragem é o rio Piauí, com a capacidade acumulada de água de 181 milhões de metros cúbicos, hoje está com apenas 18 milhões de metros cúbicos, ou seja, com 10%, 9,9% de sua capacidade. Ou seja, praticamente, como a gente diz, na bacia morta daquele reservatório. Esta adutora abastece, além de São Raimundo Nonato, os municípios e cidades de Coronel José Dias, São Lourenço, Liceu Arco Verde, Anísio de Abreu, Bonfim, Várzea Branca e São Brás, com uma população aproximada de 80 mil pessoas, das quais 33 mil vive em São Raimundo Nonato. A realidade, senhor presidente,
senhoras e senhores senadores, é que a região Nordeste padece de um drama secular. Região Nordeste que tem 1.300 municípios na área, aliás, na área do polígono da seca, a área da Caatinga, num território de 982 mil quilômetros quadrados, ou seja, num território de quase 1 milhão de quilômetros quadrados, onde vivem 22 milhões de brasileiros. E no Piauí, a região semiárida, a região da Caatinga, a região em que há uma precipitação pluviométrica em torno, variando de 400 a 600 milímetros, raramente chega a 800 milímetros, é uma região em que nós, a cada ano que passa, cada vez mais paira um desafio sobre o governo federal, sobre o governo estadual e os governos municipais. E é lamentável, após vários séculos de problemas, todas as medidas até aqui têm sido paliativas para a solução definitiva do problema. E isso é muito sério no momento em que nós vivemos hoje. Houve muitos importantes avanços, inegavelmente. Se nós compararmos a seca de 1877, 78, 79, na qual morreram só no estado do Ceará, mais de 500 mil pessoas à época. Mais de 100 mil pessoas à época migraram, sobretudo, para a região da Amazônia, em função do atrativo daquele momento, do ciclo econômico da borracha. Mas ainda temos problema. Houve muitos avanços, muitas barragens foram feitas, muitos açudes, política social também se fez muito, e hoje nós estamos há 3 anos, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, há 3 anos, aliás, 4 anos sobre uma seca. E é bom que se resiste isso de outra parte, em decorrência de políticas sociais do governo federal. Nós não tivemos no Nordeste, não é só no Piauí, uma invasão do comércio, saques que se caracterizava à época, e eu sou testemunha disso, em a seca de 58 de 1970. Houve, sim, avanços. Hoje o comércio do interior, do Nordeste, é dinamizado em função das políticas de transferência de renda. Não há o que havia no passado. Isso é importantíssimo se nós levarmos em consideração a situação, o enfrentamento do problema social relacionado à seca, o que teve num passado distante. Então, eu queria fazer esse registro aqui, senhor presidente, chamando a atenção para que nós nos unamos. É preciso que não só a bancada do Nordeste, especialmente do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Bahia, se voltem para essa questão, que, aliás, todos estão voltados. Mas é preciso não só a grande transformação que está sendo feita com a transposição do Rio São Francisco, em parte da água do Rio São Francisco, para as bacias desses 4 estados, especialmente o estado do Rio Grande do Norte, o estado da Paraíba, do Ceará, esses estados todos, quer dizer, que têm graves problemas relacionados à água. Então, eu queria, nesse momento, senhor presidente, convocar os companheiros senadores e senadoras da região, no sentido de fazermos uma ação concentrada, liderada pelo Ministério da Integração Nacional, com órgãos como o DENOX, como a Codevasf, a Sudene, e a participação efetiva do Banco do Nordeste, dos bancos oficiais, como o Banco do Brasil, enfim, as universidades regionais, sobretudo aquelas que estão na nossa região semiárida. Então, era isso, senhor presidente, esse registro que nós queríamos fazer na tarde dessa segunda-feira. Obrigado, senhor presidente.